Conformidade com o artigo 398, incisos 10 e 11 do Regimento Interno do Senado, serão adotados os seguintes procedimentos. O ministro terá meia hora para fazer a sua exposição e, em seguida, falará o senhor Antônio Gustavo Matos do Vale. Mas, se o ministro quiser falar depois, fala logo, né? Após as exposições, abriremos a fase de interpelação. Concedo a palavra, então, ao senhor ministro Moreira Franco para fazer a sua exposição. Prezado presidente, é uma alegria muito grande vir aqui a esta comissão, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, para tratar de um tema que mobiliza a todos nós, não só esta casa, esta comissão, esta casa, mas, como disse o próprio presidente em seu discurso de abertura, é uma questão que hoje mobiliza a consciência, a participação política, a imaginação e a própria esperança do cidadão brasileiro com relação ao futuro, na medida em que se coloca uma questão política essencial nesse debate. De um lado, nós temos deficiências e metas a serem alcançadas na melhoria da qualidade dos serviços públicos essenciais, aqueles que cuidam de melhorar a formação, a saúde, a própria situação econômico-financeira do cidadão brasileiro, do trabalhador brasileiro, da sociedade brasileira, e, ao mesmo tempo, o grande desafio que o país está sendo obrigado a enfrentar, que é o de resgatar perdas que se deram ao longo de pelo menos 3 décadas com relação à qualidade da sua infraestrutura, e não só a infraestrutura aeroportuária, mas a infraestrutura portuária, rodoviária, ferroviária e todas aquelas, com o desenvolvimento da tecnologia, todas as outras formas hoje de garantir uma base sobre a qual se possa dar continuidade à construção de uma sociedade próspera e socialmente justa. Eu quero agradecer a presença do presidente da Infraero, doutor Gustavo do Vale, que tem a responsabilidade de comandar uma parte importante deste programa. Esse programa, ele diz respeito a se restabelecer as condições da aviação civil no Brasil, sobretudo com relação à sua infraestrutura. E aqui vai um aspecto que me parece extremamente importante, que é a consciência de que nós, no Brasil, hoje, temos uma política para a aviação civil. Uma política e, consequentemente, que tem uma meta, que tem um objetivo. O nosso objetivo, o objetivo da política que vem sendo aplicada pela presidenta Dilma, e não é exagero dizer que ela teve o seu contorno final no governo da presidenta Dilma, essa política tem como objetivo trazer para o século XXI a infraestrutura aeroportuária brasileira, modernizá-la, torná-la capaz de garantir ao cidadão brasileiro, seja ele empresário, seja ele pai de família, turista, enfim, que queira viajar pelo país e para o exterior para visitar seus familiares, enfim, aquele que necessita, de alguma forma, a usar a aviação como meio de transporte. E essa política que tem esse objetivo, ela é calcada em 3 estratégias. A primeira foi a de tirar a aviação civil do mundo militar, que até desde o início
da constituição do Ministério da Aeronáutica e, consequentemente, da organização da parte civil da aviação no Brasil, o comando da aviação civil esteve sob a liderança militar. Recentemente, uma coisa de talvez não mais do que 7 anos, começou no Brasil a transferência do ambiente da aviação civil para o mundo civil. Evidentemente, isso os senhores e senhoras sabem tão bem quanto eu, das dificuldades, da delicadeza, porque se faz uma mudança de natureza institucional. E quero dizer aqui que essa transferência, essa mudança, ela vem sendo feita sem dificuldades institucionais, sem fricção, sem transtornos, num ambiente da mais absoluta compreensão e enfrentando, de maneira que me parece extremamente adequada, a necessidade de qualificar pessoal para as diversas áreas da aviação civil. Não só controle espacial, mas também a parte da operação dos aeroportos, da mobilização tecnológica que vem sofrendo com uma velocidade incrível, uma transformação imensa no ambiente aeroportuário, para que nós possamos ter pessoal civil qualificado para tocar esta área. E isso nos coloca extremamente confiantes de que nós vamos cumprir esse objetivo estratégico da maneira exemplar. Fato que, certamente, pela história política do nosso país, não é algo trivial. Os senhores sabem, as senhoras sabem das dificuldades que tivemos ao longo desses anos, dos conflitos que tivemos no passado, na relação civil-militar do ponto de vista institucional. O segundo objetivo estratégico é dotar os nossos aeroportos de uma infraestrutura capaz de atender às necessidades de crescimento econômico e de mobilidade da sociedade brasileira. A recomendação que recebi da presidenta Dilma foi de que nós fizéssemos todo o esforço possível para não repetir, nos dias de hoje, o equívoco, ou o erro, ou a falta de determinação, de visão, enfim, seja qual qualificação queira se dar, mas que não se repita quando hoje a aviação civil, a aviação, ela tem como modal de transporte um papel de liderança em relação aos outros modais, o equívoco que se cometeu na época em que o modal ferroviário tinha essa liderança. Naquela época, creio que muito poucos estados, além do estado de São Paulo, conseguiram aproveitar para usar este modal e, com ele, integrar social e economicamente o país. Nós sabemos, os senhores sabem, que quando houve o avanço da ferrovia no mundo, a situação econômica do Brasil era relativamente parecida ou igual à situação econômica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos aproveitaram a oportunidade que lhe era dada, que era dada não a ele especificamente, mas que estava sendo colocada à sociedade pelo avanço tecnológico decorrente das condições criadas para que a ferrovia se transformasse no modal de liderança da mobilidade humana e fez o esforço de integrar o país todo. Com isso, deu um impulso econômico imenso aos Estados Unidos. Nós aqui não conseguimos isso, não fizemos isso, creio que a exceção do Estado de São Paulo, que aproveitou adequadamente esta oportunidade. Hoje, o aeroporto exerce o mesmo papel que no passado exercia um porto, exercia uma estação ferroviária e, mais recentemente, uma rodoviária.
como centralizador, como polo de crescimento econômico, de desenvolvimento, de mudança, de transformação, de agregação de pessoas, de permitir que as sociedades possam conviver com culturas diferentes, num ambiente de diversidade, e tudo isso fazendo com que haja efetivamente a abertura de todo o potencial humano, não só do ponto de vista ideológico, cultural, mas também econômico. Então, para atingir esse objetivo, para que não permitamos que as ferrovias, o mesmo ambiente que se viveu na época das ferrovias, o governo definiu três caminhos que compõem o terceiro aspecto dessa estratégia. O primeiro dele foi de fazer a concessão dos principais aeroportos do país. Aqueles que tivessem a capacidade de determinar o padrão de operação, o padrão de organização, o padrão de existência do sistema aeroportuário brasileiro, pelo tamanho, pelo número de passageiros e pela mobilização de recursos econômicos e tecnológicos que fazem. A decisão de concessionar, ela também tem motivos de natureza econômica, na medida em que assumiu o governo, de maneira muito clara, muito corajosa, a necessidade, a manifestação prática da necessidade de mobilizar o capital privado para, junto com o capital público, aumentar as condições de investimento no país. Desde a crise de 82, o Brasil vivia uma situação econômica extremamente difícil, que começou com a crise cambial, depois foi para a crise econômica, foi para a crise financeira, perdemos moeda, desorganizamos a capacidade de intervenção do setor público na sociedade, e só no segundo mandato do presidente Lula é que o país, depois de recuperar a moeda, depois de reestruturar, reorganizar suas instituições econômicas, é que a União voltou a ter condições de intervir com recursos, com programas, com planejamento na sociedade. O senador Antônio Carlos Valadares lembrou aqui da época em que fomos governador juntos. Isso lá se vão 30 anos, né? 28. Mas é que nós começamos cedo, não se preocupe. 91. Terminamos. Mas eu antes fui prefeito, e quando fui prefeito, de 76 a 82, foi uma época em que o governo federal, a União, tinha dinheiro, tinha recurso. Eu, como prefeito, consegui recursos para em Niterói, realizar obras de túnel, estradas, pontes, rodovias, coisa que, quando fui governador, já não tinha mais. E daí para frente, só no segundo mandato do presidente Lula é que o país pôde repensar a ter programas como Minha Casa Minha Vida, programas de intervenção nos aeroportos, o PAC, o PIO, enfim. Pôde começar novamente a praticar o que na década de 70, começo da década de 80, se praticava de maneira extremamente competente e eficaz, tendo nós aqui, brasileiros, uma infraestrutura de engenharias, tanto de projetos como de empresas empreiteiras, extremamente avançada, reconhecida tecnicamente no ponto de vista internacional, e numa época em que a qualidade, a avaliação de desempenho das empresas era dada pelo que as empresas gastavam, e porque havia recursos e havia uma busca de excelência. Na medida em que os recursos passaram a se tornaram escassos, se começou a demonizar no Brasil o gasto público. Então, quem gasta o setor público, quando gasta, ele sempre é objeto de suspeição e não e sequer manter qualidade construtiva
com recursos que não correspondem ao custo efetivo do material usado e do projeto definido para tal. É claro que todos nós, e cada vez mais para nossa alegria, a sociedade brasileira e o cidadão brasileiro quer que o dinheiro público seja usado de maneira correta, de maneira honesta, sem que haja abusos. Mas isso não significa que não se possa e não se deva usar esse dinheiro. O dinheiro precisa ser usado, as obras precisam ser executadas, os contratos precisam ser cumpridos, tanto pelo governo quanto pelos prestadores de serviço, para que nós possamos novamente, como já tivemos há 40 anos atrás, um ambiente de intervenção do setor público de maneira que possa melhorar a nossa infraestrutura e a ampliação da riqueza que nos esforçamos para erguer no nosso país. E, então, nós fizemos a concessão dos principais aeroportos, como dizia. Esses aeroportos, eles atendem a 80% do número de passageiros de voos internacionais e em torno de 50% dos passageiros de voos domésticos. O aeroporto de Brasília, que já inauguramos o Pier Sul, já está em funcionamento. Agora, até o fim do mês, vamos inaugurar o Pier Norte. Com isso, essa etapa fica cumprida. Agora, no próximo dia 20, vamos entregar Guarulhos, com o novo terminal feito. Um aeroporto totalmente novo, em São Gonçalo do Amarante, ele está para ser inaugurado. A recomendação que a SAC deu nesses aeroportos foi que a transferência das empresas do antigo terminal para o novo terminal se desse de maneira muito cautelosa, para que não prejudicasse os serviços prestados aos passageiros, na medida em que não é uma simples transferência de mesa ou de pessoas, mas são sistemas tecnológicos que estão sendo transferidos, e normalmente esses sistemas que estão sendo inaugurados, eles são de outra geração que os sistemas anteriores, e com isso você precisa qualificar pessoal, precisa organizar, precisa treinar, precisa avaliar quais são as dificuldades operacionais que o sistema vai apresentar, para que não se tenha um transtorno grande para os passageiros. O aeroporto de Viracopos, ele, em termos contratuais, há um atraso. A ANAC está já fazendo as avaliações, as investigações, para ver exatamente em que termos o contrato foi cumprido ou não, e ver as penalidades que estão lá no contrato, que serão aplicadas em virtude dos atrasos. Mas os objetivos o papel que o aeroporto de Viracopos estava planejado no âmbito do caderno de encargos para a Copa, ele vai cumprir as tarefas que cabia ao aeroporto, e a expectativa é que na próxima segunda-feira eu tive lá ontem fazendo uma visita, e na próxima segunda-feira eles vão encaminhar para mim um novo cronograma, quando a expectativa é que nós possamos ter o aeroporto de Viracopos antes do final do ano, já em pleno funcionamento, atendendo às nossas necessidades. Além desses, nós temos concessionados já e em fase de implantação o aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Além desses aeroportos, todos os maiores aeroportos, como disse aqui, nós temos um programa que está sendo executado de intervenções em aeroportos, que é liderado pela Infraero. São aeroportos que têm a operação, são operados pela Infraero, ela vem executando o seu programa de transformação, de crescimento e de ampliação e modernização desses aeroportos. E aqui está o doutor Gustavo Vale, que vai nos apresentar de maneira mais detalhada esse aspecto, na medida em que
é um programa que vem sendo conduzido por ele lá na Infraero. Além disso, para finalizar, que o meu tempo já está se esgotando, nós precisamos não só trazer novas práticas de gestão, práticas ambiente tecnológico, modernização da relação que existe de maneira muito veloz entre o prestador de serviço na área da aviação e o usuário desse serviço, mas também com a abertura necessária para absorver inovação, na medida em que o aeroporto hoje é uma convivência entre diversos sistemas. O padrão tecnológico do aeroporto ele se modifica com muita rapidez e nós temos que estar acompanhando essa modificação para que os nossos aeroportos estejam em condições de conviverem, de conversarem com outros aeroportos no mundo e garantir ao brasileiro as condições de serviços adequadas, nós precisamos criar no Brasil um ambiente que permita efetivamente cumprir o objetivo determinado pela presidente Dilma de que não devamos incorrer nos erros que incorremos quando da ferrovia. O Brasil, na realidade, ele tem em torno de 700 e poucos aeroportos, mas funcionando, operando no país continental, nós temos em torno de 120 aeroportos, que é muito pouco, é insuficiente para a nossa necessidade. Então, definiu-se um programa de aeroportos regionais. Em um primeiro momento, esse programa contempla 270 aeroportos. Esses 270 aeroportos eles foram selecionados com critérios de crescimento econômico regional, para ver quais aqueles aeroportos que já há uma demanda de serviços para fortalecer a economia regional, quais os aeroportos que têm uma demanda de passageiros que está sendo deprimida em decorrência das deficiências físicas e tecnológicas, e, em último, quais os aeroportos que as companhias aéreas, que são a prestadora de serviço, colocam como aqueles que apresentam as piores dificuldades para que esses serviços sejam prestados de maneira adequada aos brasileiros que já demandam esse serviço. Além desses critérios, tem um critério de natureza estratégica, que foi a definição de aeroportos estratégicos, ou sejam, aeroportos que precisam existir, precisam operar, na medida em que compõem a base de mobilidade do cidadão brasileiro naquela região. Eu estou me referindo especificamente à Amazônia. A Amazônia, as distâncias são medidas em dias de barcos e horas de avião. Hoje, nós temos uma deficiência enorme, até mesmo para a prestação de serviços às comunidades indígenas e a outras comunidades que necessitam de alimentos, remédios, medicamentos, etc. Os serviços são prestados de maneira muito pouco adequadas em virtude da fragilidade da nossa estrutura aeroportuária na região. Esse conjunto compõe 270 aeroportos, divididos pelo país inteiro. Para isso, no ano passado, foi encaminhado ao Congresso Nacional uma medida provisória para autorizar a criação do FINAC, o Fundo Nacional de Aviação Civil, que ele é composto das tarifas aeroportuárias e das outorgas das concessões, e é o recurso que vai permitir a execução não só do Programa de Aviação Regional, como também do Programa de Subsídio, que é o mecanismo que o governo definiu e vai mandar para o Congresso um projeto pedindo autorização para que possa praticar esse subsídio, para garantir que o transporte aéreo seja competitivo com relação aos outros modais. A composição técnica ela está sendo fechada
desse subsídio, mas um elemento que vai ter um peso muito forte é o preço do combustível, que no conjunto dos custos e da composição de custos da aviação civil no Brasil é um peso muito alto, e nós vamos fazer com que, para os voos regionais, nós possamos ter uma composição final que permita dar ao brasileiro uma possibilidade real, concreta, de usufruir desse modal e se locomover pelo país de maneira o mais eficaz e o mais rápido possível. Nós temos também, no programa de aviação regional, um impacto com relação a uma realidade que cada vez mais se aprofunda pelo país afora, que é o uso da aviação como modal de carga. São vários os municípios que vêm com seus prefeitos e com lideranças empresariais solicitar que as intervenções nesses aeroportos se deem com a especificação técnica que permita a operação de equipamentos destinados a cargas. E isso é uma realidade que até ontem eu tive uma surpresa quando estava visitando o aeroporto de Viracopos, porque já se faz transporte de veículos por avião. Um cargueiro que estava sendo carregado lá no aeroporto, ele estava levando veículos, carros brasileiros que estão sendo levados para o exterior por intermédio da aviação. E esse papel da aviação tem se fortalecido muito, não só do ponto de vista do nosso esforço de aumentar a nossa capacidade e o volume de nossas exportações, mas na circulação das mercadorias no interior do país. E, finalmente, para concluir, eu gostaria de dizer aos senhores, primeiro, reafirmar algo que é extremamente importante, que é o fato de que, na aviação civil, nós temos uma política de governo que está sendo executada. E creio eu que os resultados já estão sendo sentidos. Ao longo deste ano, nós vamos, com a inauguração desses aeroportos, termos condições de viver a infraestrutura aeroportuária brasileira no novo patamar. Patamar de serviço, patamar tecnológico, patamar de qualidade, de segurança, de conforto e, sobretudo, tratando o passageiro como cliente. O ambiente não é mais um ambiente de monopólio, mas é um ambiente de concorrência. E a concorrência, ela beneficia o usuário, porque permite a ele não só ter bons preços, como serviços de qualidade. Em segundo lugar, quando eu cheguei nesta área de governo há pouco mais de um ano, eu disse que a minha preocupação não era a Copa. O objetivo nosso é claro que vamos atender, como atendemos na Copa das Confederações, como atendemos na visita do Papa aos jovens no Rio de Janeiro, nós vamos atender adequadamente. Mas o nosso objetivo, o objetivo dessa política, é transformar a infraestrutura aeroportuária brasileira e garantir a ela o papel de implementar as transformações econômicas que o país precisa. Muito obrigado.